Olá, querido amigo, querido irmão, que prazer estar aqui novamente, começando mais um ano, 2023. E se você está assistindo esse vídeo, é porque a comissão da sua igreja acreditou que você poderia ser o líder dessa área em 2023. Gostaria de aproveitar o início aqui da nossa formação para agradecer aqueles que estiveram conosco durante todo 2022, fazendo da nossa igreja uma igreja mais relevante. Uma igreja que cumpre o papel de salvar do pecado e guiar no serviço. Eu imagino que nesse momento você está na sua igreja aí em Macapá, aí no estado do Amapá, ou talvez você esteja assistindo na região das ilhas, ou talvez você está aqui na região metropolitana Belém. Eu preciso dizer uma coisa, olhando para você agora, Deus escolheu você para 2023. Não foi a comissão da igreja que votou o seu nome. Deus acreditou que por meio do seu trabalho para 2023, ele poderia salvar pessoas, começando por você. Então, obrigado por aceitar esse desafio e acredite, quando você não souber o que fazer, Deus terá todas as respostas. Vá até Ele e eu tenho plena convicção de que o trabalho vai acontecer da forma com que Ele quer que aconteça. Antes de nós começarmos o nosso estudo, a nossa formação, o nosso bate-papo, eu gostaria de convidar você para fazermos uma oração do jeito que você está, aonde você estiver, feche os teus olhos e nós vamos falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pela forma como o Senhor conduziu a nossa igreja no ano de 2022. Nesse momento, nós estamos nos preparando para assumir as funções na igreja para 2023 e precisamos da tua ajuda, precisamos do teu auxílio. Então, nesse momento, fale ao nosso coração, inspire as nossas ações, é que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amigo, eu vou olhar para você agora e talvez nós encontremos algumas pessoas que estejam com sentimentos diferentes agora. Talvez você nunca assumiu uma função de liderança na sua igreja. Ou talvez eu esteja falando para algum líder que já está na função há 5, há 10 anos. Você já sabe como fazer isso. O programa de 2023 já está totalmente escrito. Para ambos os grupos, eu preciso lembrar. Esse trabalho é do Senhor e nada deve acontecer sem que haja instrução dele. Então eu preciso te dizer, se você é diretor de uma dessas 3 pastas, você está no encontro certo. Eu quero olhar para você agora e dizer que a educação adventista, a liberdade religiosa e o Ministério Lar e Família têm grande papel no projeto ou na função de formar e cuidar da igreja. Então, talvez esse ano alguém chegou para você e falou, você vai cuidar da família no ano que vem, ou você vai cuidar da educação da igreja, ou você é um representante legal para a parte de liberdade religiosa. É sobre esses 3 assuntos que nós vamos conversar um pouquinho agora. Eu queria dizer para você que a educação adventista teve seu primeiro embrião pensado e orientado pelo céu através de Ellen White em 1862. Ellen White começa a falar por inspiração divina sobre a educação adventista. E qual era o intuito da educação adventista no seu primeiro embrião lá em 1862? A educação adventista surgiu porque havia declínio moral, declínio na formação do caráter nas escolas públicas nos Estados Unidos. Naquela pequena vila chamada Battle Creek, havia ali um grupo de pessoas que se preocupavam em que o ensino de casa ele pudesse ser também o mesmo ensino que se fazia na escola. Ou seja, eles apresentavam o céu em casa e queriam que isso fosse repetido dentro da escola. Começa a surgir, então, a educação adventista. E isso surge nos Estados Unidos, vem para o Brasil, depois em Curitiba, e se espalhou pelo mundo inteiro. Então, a educação adventista aqui na Missão Pará tem feito um grande trabalho. Nós temos trabalhado arduamente para que, cada vez mais, nós possamos ter mais salas, mais alunos e mais meninos e meninas ouvindo do Reino do Céu. E isso é para a tua família e para famílias que ainda não conhecem sobre o reino que você e eu conhecemos. Eu gostaria de apresentar para vocês um dado interessantíssimo. Você sabe que o Brasil foi assolado pela pandemia nos últimos anos. E todas as escolas no Brasil, sendo ela adventista ou não, sofreram muito com isso. A educação adventista lutou para que toda a educação que nós servimos continuasse ativa. E eu posso mostrar para você um grande milagre que Deus fez com a gente? Os números que vocês vão ver agora, eles estão intrinsecamente ligados ao esforço humano de uma equipe comprometida de professores, diretores, toda a equipe ali da escola, mas não se iluda. E os números que eu vou mostrar para você agora, ele não é só esforço humano, ele é pura intervenção divina. Olha o que aconteceu com a educação adventista na missão Pará-Amapá.
nós estávamos com 2.850 alunos. E Deus foi tão generoso conosco, que quebrou a casa dos 3.000, dos 3.500. E amigos, nós estamos indo para 2023 com 4.000 alunos. E é isso que Deus faz, Deus promove crescimento em meio à crise. Ele não faz isso só com as instituições da igreja, com a educação adventista, com publicações, com a própria igreja adventista. Ele faz isso com você e comigo. Nós somos filhos de Deus. O Pai, que é Deus, dono de todas as coisas, que não se importa se há crise ou não, o poder dele vai se manifestar, ele continua cuidando do seu bem-estar, ele continua cuidando de você. Bom, você e eu passamos essa crise e crescemos, aprendemos com ela. E porque Deus nos deu tantos alunos, nós temos que devolver isso para ele. E nós estamos devolvendo da seguinte forma. Eu vou mostrar um outro dado para você, querido amigo da igreja, querido irmão. Nós da Educação Adventista temos prioridade em cuidar daqueles que ainda não conseguiram entrar na Educação Adventista pela forma regular, o boleto, pela mensalidade. Nós estamos querendo que você entenda que nós estamos cuidando das famílias que precisam de ajuda. Esse número que eu mostro para vocês agora é o número de alunos bolsistas que nós já vamos receber em 2023. E veja, eu estou gravando esse vídeo para vocês ainda em dezembro. As nossas matrículas vão até fevereiro. Esse número, sem dúvida, vai crescer e muito. Amigos, 795 é o número, nesse exato momento, de alunos que não vão pagar mensalidade nas nossas escolas. Isso é mais que um dos nossos maiores colégios. E nós fazemos isso para que todos os alunos, aqueles que podem, aqueles que não podem, eles tenham educação de excelência. Nós queremos apresentar o reino àqueles que não conhecem, mas nós queremos reforçar o reino àqueles que já conhecem. Então eu peço que você continue orando pela Educação Adventista. Deus promove o nosso crescimento e nós devolvemos isso em missão. Bom, eu queria chamar a atenção para aqueles que estão com a pasta também de liberdade religiosa. Você foi escolhido para essa pasta? Essa pasta é uma pasta difícil, complexa, e nos últimos dias, provavelmente, você vai ser chamado para lutar por ela. Eu preciso lembrar você, a liberdade religiosa em algum momento vai ser retirada do povo de Deus. Vai haver um momento em que você não vai ter a liberdade de abrir a Bíblia do jeito que você abre hoje. Eu sei que alguns irmãos se reúnem numa pracinha, eu sei que você chega numa cantata em frente ao hospital e canta para as pessoas que estão sofrendo lá dentro, para que através da janela do hospital a tua voz traga esperança ao coração dessas pessoas. Mas eu preciso alertar você, profeticamente falando, essa liberdade será tirada do nosso povo. Hoje ainda nós temos a combinação de fé e movimentos públicos. Mas, amigo e irmão, eu queria te convidar a dedicar-se à liberdade religiosa, você que é responsável por essa pasta, para 2023. Nós temos alguns alvos, algumas metas aí, para começarmos os nossos trabalhos. Eu vou mostrar para vocês aqui. A liberdade religiosa nós vamos trabalhar em 4 pilares. Nós queremos que, pelo menos, cada distrito ele tenha um representante. Você não precisa ter um representante por igreja, mas por distrito nós temos que ter alguém que represente a igreja, alguém que cuide dos interesses estudantis. Quando o aluno tem um problema lá na sexta-feira na faculdade ou até mesmo na escola de ensino regular, precisa ter um representante da igreja que tenha contato direto com o campo para poder estar ajudando vocês. Nós precisamos estar junto conversando o tempo inteiro, porque a comunicação através das mudanças de lei e daquilo que pode te defender, ele precisa estar na palma da sua mão, por isso a gente tem um grupo de WhatsApp. Se você ainda não é inscrito, manda uma mensagem para a gente. Lá nós mandamos matérias, nós mandamos jurisprudências que nos defenderam no passado e que podem defender novamente. Nós vamos ter aqui um curso online no dia 12/3. Coloca na sua agenda. Colocou? Dia 12/3, nós vamos ter um curso online falando sobre liberdade religiosa e passando mais conhecimento, caso você ainda não tenha todo ele. Coloca na sua agenda também, no sábado 22/4, nós vamos ter um sábado exclusivo para a liberdade religiosa em cada um dos nossos distritos aqui da MPA. Você, querido irmão, que é diretor de liberdade religiosa da sua igreja, em algum momento você vai ser procurado por algum estudante, algum trabalhador, alguém que passou num concurso, quem sabe, e está tendo problema com o sábado. O sábado ainda é protegido por meio da nossa legislação. Saiba que você, como representante e líder da sua igreja, tem apoio aqui no campo, através desse departamento pelo qual sou responsável, mas também pelo nosso advogado. Nós vamos ajudar você naquilo que for preciso para que o seu direito seja assegurado. Mas eu preciso lembrar, o cronômetro, ele não para. Haverá um momento
é que as nossas forças no meio jurídico elas não serão suficientes e talvez a gente não consiga ter todas as conquistas que nós temos até hoje. Então, valha-se disso, aproveite esse momento. E eu reforço, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela representa e ela respeita todas as outras denominações. Nós acreditamos que somos uma igreja remanescente e que Cristo vem por meio dessa igreja e que Cristo espera que você e eu apregoamos sobre o reino. Então você que é de liberdade religiosa, eu repito, você tem um papel fundamental, proteger a tua igreja e os interesses dela dentro dessas paredes e fora dela. Vamos para a família? Vamos lá? Eu queria apresentar para vocês, esse aqui é o logo oficial da família, imagino que você deve ter usado aí na tua igreja em algum momento. A gente pede que esse logo seja usado nos eventos, seja usado nas formações, para que esse logo ele crie identidade, ele crie vida, e para todas as vezes que as pessoas olhem para o Ministério Lar e Família, elas se lembrem que o Ministério Lar e Família é um braço fortíssimo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu separei para vocês uma citação que eu considero ela muito forte e formativa para o Ministério Lar e Família. Você quer ler junto comigo? Ela está no livro Ciência do Bom Viver, na página, entre as páginas 356 e 357. Ellen White, quando fala da família, olha o que ela menciona. Eu separei em 3 blocos para a gente conversar um pouquinho sobre eles. Ela diz assim, ó, o vínculo da família é o mais íntimo, o mais terno e sagrado de todos na Terra. Sabe por que isso é muito relevante? Você e eu temos que pensar sobre isso? Porque quando Ellen White fala que o vínculo da família ele é mais íntimo e sagrado de todos na Terra, o que ela está dizendo para mim e para você? Que o vínculo que você tem com os seus amigos, ele é importante, mas ele não é tão sagrado quanto o vínculo que você tem com a tua família. E esse texto, ele é claro em dizer, a tua família deve ser prioridade em detrimento dos outros vínculos que você tem. Você tem um vínculo empregatício, você tem um emprego que você gosta, você se dedica, você é apaixonado por ele, você é bom no que faz, eu preciso dizer que ele não é tão sagrado, ele não é tão importante quanto o vínculo familiar. Eu posso lhe assegurar, meu amigo e meu irmão, não existe outra instituição na Terra que seja tão importante quanto a instituição chamada família. Aliás, quando Cristo criou a família, ela criou a família para edificar a Terra. E eu sei que em alguns momentos você vai ser tentado a pensar que a família deve entrar em segundo plano. Você tem que atender todas as outras prioridades externas para depois atender a tua família. E vamos lá, pode ser que em algum momento você já tenha feito isso. Você tenha atendido talvez até mais os chamados da própria igreja local do que a tua família. Nós vamos chegar lá, mas eu já vou te dar um spoiler. Se você foi bem sucedido com o teu trabalho, amigos e até a tua igreja, mas você fracassou com a tua família, você tem um fracasso na tua vida. Quando você chegar ao céu, Cristo não vai perguntar cadê o emprego que eu te dei, ou cadê os amigos que eu coloquei no seu campo de ação. Ele vai perguntar cadê a sua família. Essa vai ser a primeira pergunta que Cristo vai fazer para você. Então é responsabilidade sua e minha cuidarmos do projeto de salvação da nossa família. Ellen White continua e ela diz assim, ó, foi designado a ser uma bênção à humanidade. Ou seja, a minha família ela não vive apenas para minha casa, nós não vivemos para nós apenas. Nós nos edificamos e depois nós vamos ser bênção para a comunidade, para a humanidade. E ela termina dizendo, e assim o é sempre que se entra para o pacto matrimonial inteligentemente, no temor de Deus e tomando em devida consideração as suas responsabilidades. Ela está dizendo que a família tem responsabilidade social. Você precisa envolver-se com os projetos da igreja, você precisa estar em comunhão com Cristo para que Cristo te use de forma efetiva na igreja. É por isso que nós estamos falando ide, ou seja, vamos, nós estamos em movimento, é verbo de ação, nós não estamos passivos. Eu e a minha casa certamente serviremos ao Senhor. Cuide da sua família como prioridade. Quando a sua família estiver bem estruturada, pegue ela inteira e vá para a missão do Senhor. É isso que Cristo espera de você, é isso que Cristo espera de mim. Meu irmão, muitos têm se falado sobre o grande trabalho que nós temos. Nós temos um trabalho gigantesco, mas eu queria que você entendesse que tudo que nós vamos viver em 2023, ele vai ser intenso sim, ele vai ser para a volta de Jesus. O que nós do Ministério Lar e Família esperamos é que a tua igreja promova encontro de casais, escola de pais,
que a sua igreja cuide desde a primeira infância até a juventude da tua igreja como família. Mas eu vim aqui hoje nessa formação para dizer, Cristo tem muito a fazer por meio de você, mas Ele não vai fazer nada por meio de você, se primeiro Ele não fizer em você. Não dá para você começar esse departamento, não dá para você liderar a igreja para 2023, se primeiro você não permitiu Cristo se relacionar com você. É por meio do poder dele que nós vamos avançar com essa igreja. Não é por meio das suas habilidades ou competências, não é pelo aquilo que você sabe ou aquilo que você adquiriu enquanto currículo, mas é sobre o que Cristo pode fazer por meio de você. Eu separei um texto para nós terminarmos o nosso bate-papo aqui, que tem me chamado a atenção nos últimos dias. Eu tenho lido ele algumas vezes e feito algumas reflexões. Você está com a sua Bíblia aí? Se você tiver com a sua Bíblia por perto, eu queria que você abrisse no livro de João. João no capítulo 1. O livro de João no capítulo 1, a partir do versículo 35, conta uma história interessante para mim e para você. Enquanto você vai abrindo a tua Bíblia, preciso te contextualizar sobre esse texto. Não lhe parece estranho o fato de Jesus parecer perto do barco de Pedro e chamar Pedro para o ministério? E Pedro simplesmente deixar as redes, levantar e começar a seguir. Eu já fiz algumas reflexões sobre isso e me parecia tão estranho Pedro aceitar o chamado de, põe as aspas, alguém que era estranho ali. Mas você sabe que o chamado de Pedro, ele não começa no barco com as redes. O chamado de Pedro começa bem antes disso. E é sobre isso que eu queria falar com você a partir dos próximos versículos. O livro de João, no capítulo 1, a partir do versículo 35, diz da seguinte forma. No dia seguinte, João, e esse João, irmão, é o Batista, é aquele que pregava sobre arrependimento, batismo e a vinda do Messias. E o texto diz, no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, diz, eis aqui o Cordeiro de Deus. Amigos, esse texto é maravilhoso. Você sabe o que está acontecendo aqui? João Batista caminhava, e à medida que ele caminhava, havia os seus seguidores, e ele pregava, olha, arrependa dos seus pecados, batize-se em nome de Jesus, arrependa-se, olha, você será salvo, vai vir o Messias. Era isso que ele pregava. E depois de tanto pregar que viria o Messias, acontece algo incrível. Os discípulos estão caminhando atrás dele, João Batista pregando, vai vir o Messias, ele que vai salvar, não sou eu, vai vir o Messias. Irmãos, João Batista olha para os discípulos que estavam seguindo e fala, sabe do Messias que eu tanto falo? Ele está ali, ó. E ele aponta Jesus passando do outro lado da rua. Eu leio esse texto e eu me arrepio inteiro, porque eu não vejo a hora de poder olhar e ver Jesus caminhando do outro lado da rua e abraçar, conversar com ele e conversar sobre a minha vida, conversar sobre a vida dele e conversar sobre os dias mais felizes e os dias mais tristes da minha história. Quando o João Batista diz, o Messias está ali, olha o que o próximo versículo diz, a partir do versículo 37, diz assim, e os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe, o que vocês buscam? E eles disseram, mestre, aonde moras? E ele disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram ali com ele o dia. E já era quase a hora 10ª. Querido amigo, o texto está dizendo que quando o Messias foi-lhes apresentado, eles deixaram de seguir João para seguir Jesus. A emoção era tão grande por encontrar alguém pelo qual eles só ouviam, que eles não puderam nem pedir licença, eles não pediram nem permissão para João. Eles simplesmente cruzaram a rua e foram atrás de Jesus. E eles perguntaram, olha, onde é que o senhor mora? E Jesus dá um presente para eles. Vocês querem me conhecer? Eu convido vocês para passar um dia comigo. E eles tiveram o privilégio de passar um dia com Jesus. Você sabe quem era um desses discípulos? Vamos ler o texto agora? Versículo 40 diz assim, era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e lhe disse, achamos o Messias. E o levou até Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Pedro.
Amigo, eu vou fechar a minha Bíblia aqui agora e eu vou olhar bem para você entender por que você foi chamado para o Ministério Lar e Família da tua igreja. Não é porque você é um grande organizador de eventos, não é porque você faz uma decoração bonita e consegue promover um bonito encontro de casais ou encontro da família. Você foi chamado para o Ministério Lar e Família, porque Cristo quer que você considere cuidar primeiro da sua família. E só assim você será usado para cuidar das famílias da igreja. Quando André descobriu que Jesus estava por perto, e depois de tudo que ele tinha ouvido sobre Jesus através de João Batista, a primeira coisa que André faz é chamar Pedro para ter a vida transformada por Jesus. André poderia simplesmente dar um grito, subir num palanque e começar a dizer: Jesus está aqui, tudo que nós ouvimos sobre ele, ele está aqui, João Batista, ele está aqui. Mas ele não começa a falar para a comunidade, ele não vai pregar na igreja, ele não grava um vídeo, ele não coloca um Twitter dizendo Jesus está aqui. A primeira coisa que André faz é chamar a família dele, é chamar Pedro. Sabe por quê? Eu vou dizer um negócio para você. Não tem ninguém que te conhece melhor do que o teu irmão, você sabe o que eu estou falando. O teu irmão sabe dos teus segredos, ele sabe dos dias de travessura, o teu irmão sabe o dia que você matou a aula, o teu irmão sabe dos teus segredos. Assim como o teu irmão te conhece, André conhecia Pedro melhor do que ninguém. Ele sabia que se existia uma pessoa que poderia salvar a vida de Pedro, era Jesus. E é por isso que antes dele iniciar o seu ministério externo, ele começa o ministério interno. Ele chama Pedro para conhecer Jesus. Meu querido, você sabe o que acontece, você sabe o final dessa história. Porque André preocupou-se em salvar primeiro a sua família, Pedro se torna um discípulo, larga as redes e vira um dos maiores pregadores, dos maiores missionários, apóstolos de Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, afirma que em uma pregação de Pedro, um homem iletrado, que tinha uma condição de exagero nas suas ações, beirando a bipolaridade, ora corajoso, ora medroso, ora amigo de Jesus, ora nega Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos afirma que Pedro, em uma pregação, converteu 3.000 pessoas por meio do Espírito Santo. Você entende então agora o que eu estou querendo te dizer? Você consegue compreender? O que eu estou dizendo para você é: quando você se engajar em salvar a tua família, você e a tua casa serão responsáveis pela salvação de inúmeras pessoas. Então, se eu posso afirmar alguma coisa importante para você para 2023 é: dedique-se nas missões da igreja. Mas primeiro, cuida da sua casa. Cuida da sua casa. Conserta as coisas por lá. E só então Cristo Jesus vai te enviar para salvar nações. Mas primeiro, cuide da sua casa. Bom, meu amigo, é isso. Eu espero que Jesus tenha falado ao seu coração hoje. Nós vamos nos encontrar algumas vezes em 2023 para encontros de casais, para escola de pais, para encontro da família. Nós vamos fazer muitas coisas em 2023. E vai ser um privilégio ir até a tua igreja, seja ela perto da MPA, onde eu moro, ou seja ela no extremo do estado do Amapá, quem sabe aí no Iapoque. Mas uma coisa é fato: se eu chegar até você, ou se nós estivermos apenas aqui no Zoom, Deus, Ele não é teu vizinho, Ele mora dentro da tua casa. Recorra a Ele e todas as coisas ficarão bem. Vai ser um privilégio trabalhar com vocês em 2023. Nesse momento eu queria orar para que Deus cuidasse do seu ministério. Vamos lá? Vamos fazer mais uma oração? Feche os teus olhos e nós vamos encerrar a nossa formação da tarde. Senhor Jesus, muito obrigado pela forma como o Senhor tem cuidado da Igreja Adventista no mundo. Mas olhando aqui para a MPA, de onde nós somos, nós temos percebido que o nosso campo tem crescido significativamente em todos os aspectos. Nesse momento, eu gostaria de entregar esses líderes nas suas mãos. Eles terão grande responsabilidade para 2023. Aqueles que têm o departamento de educação na igreja, que têm os filhos conosco, aqueles que cuidam da liberdade religiosa da igreja, protegendo a igreja por meio das legislações vigentes, e aqueles que vão cuidar da família, a instituição mais preciosa e sagrada que o Senhor já criou. Senhor, nos ajude a sermos assertivos. Permita que o Espírito Santo trabalhe através da gente. Em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço
e nós nos vemos aí na tua igreja. Com certeza, em algum momento, nós estaremos juntos. Tchau, até a próxima.